Esteve orando nas quartas-feiras, nos domingos. Louvamos a Deus pela sua presença aqui com a gente, viu? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Continuando o nosso tema, o drama das Escrituras. O drama das Escrituras. E nós vimos na aula anterior com o pastor Rafael, o ato 1 desse grande drama, dessa grande história das Escrituras. E nós pudemos ver com o pastor Rafael que Deus se revela como Criador ao seu povo, que o conhecia apenas como Redentor. E o objetivo de Moisés, ao relatar as origens no livro de Gênesis, era de proclamar o conhecimento do Deus verdadeiro, um verdadeiro conhecimento também do homem e da própria criação, contra as falsas noções que prevaleciam naqueles dias. E isso continua sendo válido para nós hoje. Grande parte das pessoas tem noções erradas, noções falsas a respeito de Deus. Também tem um entendimento errado do que é o ser humano, do que é a criação, do que é o universo. E isso tem sido propagado nas universidades, nas faculdades, na televisão, nos filmes. E você precisa estar inteirado, conhecer o Deus verdadeiro, conhecer o que a Bíblia fala verdadeiramente a respeito do ser humano, a respeito da criação, para que você saiba e conheça a verdade. E também que toda a criação constitui o reino de Deus. Tudo o que Deus criou, ou seja, o ser humano, a natureza, os céus e a terra, tudo isso constitui o reino de Deus. De modo que nós podemos dizer que não há 1 centímetro quadrado do universo do qual Deus não possa dizer: é meu. Tudo pertence ao Senhor e Ele reina com soberania e com poder. Agora, Gênesis capítulo 3, nós vamos começar hoje o ato 2, começar e terminar, se Deus quiser, o ato 2, não é? Pensando na história da Bíblia como um drama, ou como um filme, uma grande história. Então nós vimos o ato 1, a criação, Deus estabelecendo o seu reino, e hoje nós vamos para o ato 2, que é rebelião no reino. Rebelião no reino. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão, e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Senhor, para nós é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação estar aqui juntos, ó Pai, diante de Ti, para Te adorar, para Te louvar, para aprender aos Teus pés, como Maria, Senhor, que se quedava aos Seus pés e estava aproveitando a melhor parte. Nesta manhã, Senhor, nós também queremos ficar aos Teus pés. Queremos ouvir, Senhor, a grande história que o Senhor deixou registrada para nós na Tua palavra. E especialmente, Senhor, nesta aula de hoje que nos fala da rebelião que houve no reino. Ó Deus, que Teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações, ó Pai, e nós possamos extrair lições, ó Deus, da Tua palavra para a nossa vida hoje, e que nós possamos entender por que o mundo que vivemos hoje, porque nós mesmos somos assim. E também, ó Deus, aprender que graças a Deus que esse não é o fim da história. Ó Deus, o Senhor não nos deixou perecer no estado de pecado e de miséria, mas o Senhor preparou o Redentor, o Senhor preparou o Salvador do mundo, Cristo Jesus o Senhor. E é nele, a Ele que nós adoramos, nele que nós confiamos, a Ele que nós seguimos. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, toda história tem um começo, um meio e um fim. Geralmente também toda história, filme, peça de teatro, ela tem na sua história um conflito. Tem na sua história algo que vem trazer um problema para ser resolvido. E a história, a grande história das Escrituras nos fala aqui no capítulo 3 de Gênesis sobre este conflito que nasceu ali no jardim do Éden. Então, a entrada do pecado no mundo perfeito de Deus é o conflito cósmico que Gênesis descreve. Então, na história bíblica, nós temos um conflito, irmãos, cósmico. Por que cósmico? Porque foi um conflito que atingiu todo o cosmos, ou seja, todo o universo, toda a criação. Trouxe consequências para o universo todo. E esse conflito, pode passar, Moraes, ele em geral, ele é chamado de a queda do homem.
Mas queda é até uma palavrinha generosa, né, para falar, porque na verdade o homem se esborrachou no chão, né? Você já levou aquele tombo assim que você não teve nem como se proteger para cair no chão? É mais ou menos esse aí, o tombo, a queda que o homem levou se esborrachando no pecado. Eugene Peterson, que sempre tem excelentes contribuições para nós, ele disse o seguinte: uma catástrofe ocorreu. Não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. Fomos separados dele por um desastre. Veja como é que ele chama a queda do homem no pecado, por um desastre. Também estamos obviamente separados de nosso bom final. Estamos, em outras palavras, no meio de uma confusão. Não sei se você já percebeu isso, né? Você já percebeu? Que nós vivemos no meio de uma grande confusão. Por quê? Porque aconteceu um desastre. Aconteceu uma catástrofe. Que muita gente aí fora nem sabe dessa catástrofe que aconteceu. Mas a entrada do pecado na vida do homem, nós podemos chamar de uma catástrofe cósmica, universal, grande desastre. E eu creio que você já deve ter percebido isso. Essa semana, olhando para você mesmo, você já deve ter percebido que a coisa não está legal, né? Você não é mais do jeito como Deus nos criou. Nós vimos aqui o dia que no último domingo com o pastor Rafael, que Deus criou o homem, e nós vamos relembrar isso mais uma vez. Deus criou o homem numa vida de shalom. O que é shalom? Paz, né? Geralmente o shalom na Bíblia significa paz, mas somente paz é pouco para descrever o que significa o conceito do shalom. O conceito do shalom, a gente vai ver, na verdade, o shalom fala de uma harmonia completa, de uma harmonia total entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, entre o homem e si mesmo, e o homem e a criação e o restante do universo, o mundo em que ele vive. Nós vivíamos em perfeita e completa harmonia. Mas quando nós olhamos para o mundo de hoje que nós vivemos, a gente vê essa harmonia, a gente vê a harmonia entre os homens e Deus, a gente vê a harmonia dos homens com seus semelhantes, a gente vê a harmonia do homem com o mundo criado, com o universo, com a natureza, os céus e a terra, a gente vê essa harmonia. Irmãos, quando a gente olha para nós, para o mundo que nós vivemos, a gente vê o homem em harmonia consigo mesmo? Não, né? Podemos dizer que a maior parte das pessoas hoje é mal resolvida. Você é uma pessoa mal resolvida? Pode ser que sim. E isso tem uma causa, que está aqui explicada para nós em Gênesis capítulo 3. Mas é importante nós relembrarmos que tipo de literatura que nós estamos lidando no livro de Gênesis. Entre os estudiosos e comentaristas por aí, pelo menos 3 maneiras de falar sobre que tipo de literatura é o livro de Gênesis. Para alguns estudiosos falam que o livro de Gênesis ele é uma alegoria, ou seja, então ele é uma fantasia a maneira como especialmente os primeiros 3 capítulos de Gênesis falam da origem do mundo, da origem do homem, da origem do pecado, que não é literal, é tudo alegoria, é tudo apenas uma fantasia. Então Adão representa a razão, Eva representa a sensualidade e a serpente representa a atração para o mal. Vocês acham que está certo isso aí? Esse tipo de interpretação de Gênesis? Acho que é melhor a gente não interpretar literal não, né? Está errado. Por quê? Você vai ver. Outros falam que o livro de Gênesis é um mito. Não, isso é mito. Não é só eu ia brincar, mas não vou brincar não. Já entendeu, né?
Alguns falam que o livro de Gênesis é um mito. Tá bom, vamos supor que seja. Mas como é que nós vamos separar, dizer o que é mito e o que não é mito na Bíblia? Especialmente em Gênesis. Quando nós agimos assim, na verdade, nós estamos querendo nos colocar como senhores das Escrituras. Não somos nós que vamos dizer o que é verdade e o que não é. A palavra de Deus, ela é a verdade e acabou. Então Gênesis não é um mito. E isso até mesmo em escolas católicas cristãs. Eu já ouvi muitos estudantes falando que tem padres e tem freiras que falam que o livro de Gênesis é um mito. Mas qual que é a interpretação correta? É a interpretação literal do livro de Gênesis. Porque embora o livro de Gênesis tenha figuras estranhas à nossa realidade hoje, o livro de Gênesis tem a poesia. Isso não quer dizer que ele não seja literal. Embora nós não possamos entender tudo o que os primeiros capítulos de Gênesis nos narram, isso não quer dizer que ele não é literal. Por que nós devemos interpretar literalmente o livro de Gênesis? Porque, primeiro, não há indicação na narrativa de que ele não seja literal. Ou seja, o livro de Gênesis não fala que os primeiros 3 capítulos não são literais. Outra, Gênesis é um livro histórico. Gênesis é uma narrativa. Então nós temos que encarar os primeiros 3 capítulos como o livro é, uma narrativa, uma história. Os locais geográficos que são narrados em Gênesis, eles estão em conexão com a história, eles são locais históricos. A maldição que Deus impetrou contra o homem e contra o universo, ela é mentira? Ela é um mito? Ela é alegoria? É verdade, ela é real. A morte, que é o salário do pecado, como o próprio Deus disse, porque se no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente morrereis. A morte ali é uma alegoria? É um mito? Ora, irmãos, você já deve ter perdido pessoas queridas na sua vida. Essa semana, com certeza, o Terra Branca, todo dia tinha gente lá. Terra Branca, São Vicente. O ser humano, as pessoas continuam morrendo. A morte é uma realidade. A morte é mito? Esses dias eu estava vendo no YouTube. O YouTube tem hora que manda tudo quanto é coisa para a gente ver, né? Aí estava mostrando os corpos de santos incorruptos, né? Não sei se você já chegou a ver isso aí no YouTube. Ou então os corpos dos papas, né? Que os papas eles embalsamam, tiram os órgãos e tal, e o corpo fica lá intacto. E aí são feitas exumações, né? Já foram feitas várias exumações até do corpo do primeiro papa, daquele São Pio de Pietrelcina e etc. Mas a hora que vai lá, abre o túmulo, tira o caixão, por mais que tenha conservação, o que a gente vê ali? A presença, uma morte. Morreu. Todo mundo morre. A morte é uma realidade. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, negro, amarelo, pode ser vendedor, fica tranquilo, hein? Pode ser vendedor, pode ser psicólogo, né, Salviano? Pode ser o que for. Todo mundo, se Jesus não voltar antes, tem que enfrentar a morte. E outro ponto, irmãos, muito importante. Cristo e outros autores do Novo Testamento consideram Gênesis literal. Quando o Senhor Jesus fala a respeito de Gênesis, por exemplo, a gente pode pegar Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. O Senhor Jesus falando a respeito da criação. Jesus ele não entende como mito, irmãos, e nós temos que interpretar a Bíblia como Cristo e os apóstolos interpretaram. Mateus 19, 4. Olha só, para Jesus não era mito, nem alegoria. Jesus entendeu como literal, olha lá. Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu,
o homem não separe. O Senhor Jesus, falando a respeito do divórcio, ele cita Gênesis, entendendo Gênesis como algo literal. Temos muitas outras passagens ali, mas nós não vamos ler todas. Só o que Jesus falou já basta para nós, né? Então é literal. Maravilha! Nós não podemos nos esquecer que Deus criou o homem bom, perfeito, justo, santo. O homem tinha conhecimento de Deus, falava com Deus, tinha um relacionamento com Deus, né? Então é a primeira coisa que nós temos que entender: Deus não criou o homem pecador. Deus não criou pecado, e nem o homem pecador. Pelo contrário, os homens, os seres humanos foram criados bons, perfeitos por Deus. Ora, você pega o versículo 31 aqui do capítulo 1 de Gênesis, e você vai ver que depois de Deus ter criado tudo, no 7º dia ele parou para admirar o que ele tinha feito, e diz a palavra: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, muito bom. E a palavra nos narra a respeito do Jardim do Éden. Como o pastor Rafael já falou, o Jardim do Éden, que era uma espécie de um parque nacional, né? A gente, quando fala de jardim, a gente pensa que é igual o jardim da nossa casa, né? Na minha casa, por exemplo, eu não tenho um jardim, literalmente falando. Mas o que tem de vaso na minha casa, meu irmão? Quem já foi na minha casa sabe. Tá assim com a floresta amazônica lá já. A Rose, o Maurício já foi lá em casa, né? A Rose gosta de vaso. Irmãos, e cada vez que ela vai na cidade, Gil, ela volta com vaso. Ou vai no Tauste, compra um vaso de planta. Daqui um dia a gente não consegue nem andar mais lá. Eu quase que me sinto no Jardim do Éden lá em casa. Eu já tenho uma Eva, né? Tem a Eva. Já tenho as plantas, não é? Já tenho o jardim. Só a serpente que tô fora, hein? Não quero saber da serpente, mas ela está presente, né? Então, irmãos, Jardim do Éden. Você sabe que o Jardim do Éden significa um lugar de delícias. E o lar da gente é para ser assim também, né? Um lugar de delícias, um lugar de comunhão, um lugar de encontro com Deus. Esse era o Jardim do Éden. Imagina que lugar maravilhoso. Uma espécie de um parque nacional, uma espécie de um jardim botânico. Quem já foi no jardim botânico aqui de Bauru? Você não foi, está perdendo, porque lá é muito bonito. Tem que ir conhecer lá o jardim botânico da sua cidade. Se o jardim botânico é tão maravilhoso, como é gostoso ir lá no jardim botânico, principalmente a hora que não tem ninguém. Só o pessoal que trabalha. E aí você senta naqueles bancos que tem ali perto do orquidário, fica ali quietinho debaixo da árvore ali, ó. Maravilha. Você imagina como é que era o Jardim do Éden quando Deus o criou. E como eu já disse para vocês, a vida de Adão e Eva naquele jardim era uma vida de shalom. Ou seja, eles não era, o shalom não significa apenas ausência de guerra, ausência de conflito, mas shalom significa uma harmonia completa, uma harmonia total. Harmonia entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e si mesmo, entre o homem e o mundo em que ele vive, seu trabalho, a natureza, a cultura e etc. Harmonia total. Quando a gente lê os primeiros 2 capítulos de Gênesis, a gente fica até com água na boca, né? A gente lê e fala: uau! Não tinha morte, não tinha enfermidade, não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha briga, né? Não tinham palavrões, não tinha inveja, não tinha ciúmes, não tinha corrupção. Não tinha corrupção. Você acha que Deus criou a corrupção? Não. Deus não criou o mundo corrupto, não. Não tinha corrupção, não tinha político corrupto, não tinha perseguição. Que mundo perfeito!
O que poderia dar errado nesse lugar? Irmãos, o homem não tinha o pecado na sua vida. Porque você sabe que o pecado não é apenas os atos que nós fazemos que são contrários à vontade de Deus. Mas o pecado hoje, ele é a própria natureza do homem. Qual é a natureza do ser humano hoje? É pecado. Por que a gente peca? Porque somos pecado. Mas Deus não criou a gente assim. Deus nos criou justos. O que poderia, Cecília, dar errado nesse lugar tão maravilhoso, tão lindo, de tanta harmonia? Por que tudo ficou tão diferente? Por que o mundo está desse jeito hoje? Por que a situação? Hoje a gente vê, você está por dentro do que está acontecendo na Bolívia? Quem aqui está acompanhando a noticiário da Bolívia lá? Evo Morales baixou um decreto inconstitucional querendo proibir os evangélicos, proibindo os evangélicos de evangelizar nas ruas, de pregar, de fazer trabalhos de evangelismo. Você está vendo a situação que está a Venezuela hoje, meu irmão? O povo a comida já está acabando. A hora que acabar a comida, se a situação já não está difícil, aquilo vai fatalmente caminhar para uma guerra civil. E a gente quer ver isso? Não. Por isso, irmãos, cuidado com o tipo de pessoas que você vai votar nas eleições de 2018. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque é aquela história. Para a gente colocar alguém lá na cadeira da presidência é fácil. Agora, para tirar, dá um trabalho, você já percebeu, né? O Brasil teve, acho que, se eu não me engano, apenas 2 ou 3 presidentes que terminaram o mandato, né? E a gente vê a situação do mundo hoje. E o Brasil, irmãos, nós temos que orar ao Senhor, ser bons cidadãos, ser conscientes politicamente. Na hora de votar, a gente procurar. Você fala, mas o pastor não fala de política. Fala também, não fala de candidato, mas política a gente fala. Porque todo ser humano é um ser político. É ou não é, Sérgio? Todo mundo é um ser político. Você faz política. Desde criança. Você nunca fez política com a sua mãe? A hora que ela mandava você comprar pão e o dinheiro só ia sobrar? Falou, mãe, então aí vai sobrar um troco. Ou então nem fazia, né? Já. Aí a mãe, cadê o troco, né? Mas todo mundo faz política. Você acha que o marido e a mulher não faz política? É política dentro de casa. Tudo tem. Faz parte. Nós fomos criados como seres políticos. Mas você tem que saber, meu querido, a gente tem que procurar orar e votar em candidatos equilibrados. Em pessoas que demonstram serenidade, que não são extremistas. A gente tem que avaliar isso aí. Se bem, meu querido, que depois da queda, ninguém escapa. Se a gente fosse analisar biblicamente, depois da queda, você não votava em ninguém, nem você. Nem você não votaria. Então, meus irmãos, todos nós sabemos que o mundo em que nós vivemos está profundamente ferido. Qual foi a causa disso? Por que a nossa experiência hoje ela é tão diferente dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis? Gênesis 3 nos responde. Mas a palavra de Deus aqui, ela não vai te dar todas as respostas que você quer. Por exemplo, como era a serpente antes de Deus amaldiçoar para que ela rastejasse? É difícil você responder essa aí. A gente pode responder tal, mas tudo são conjecturas. Porque a palavra de Deus não fala, não explica detalhadamente isso para nós, e precisa. O que é o mais importante aqui da história? É saber se a serpente andava, se não andava. É o mais importante? Não é. O que é o mais importante? É a gente entender o conflito que aconteceu aqui no capítulo 3 de Gênesis. Mas você vai encontrar aqui aquilo que você precisa saber. O que adianta você ficar querendo saber se a serpente andava, não andava, tinha perna ou mãos, mas você continua acreditando nas mentiras do diabo hoje? De que vale? Então, meus irmãos, podemos passar, Moraes.
Adão e Eva eram passíveis de tentação. Deus não os criou pecadores, mas os criou com liberdade de escolha. Liberdade de escolha, antes da queda. Antes do pecado entrar na vida do ser humano, Deus criou o homem com liberdade de escolha. Então, os nossos primeiros pais poderiam amar a Deus, mas eles poderiam também não amar a Deus. E é importante a gente destacar, até na nossa apostila de discipulado, nós falamos sobre isso. Você sofrer a tentação é o pecado em si? Quando você é tentado, isso significa que você pecou? Não. O pecado acontece quando? Quando? Vocês estão com dúvida? Quando que o pecado acontece? Hoje, em todo dia, você está em tentação aí, ó. O pecado acontece quando você cede à tentação. Quando você cai na tentação. É aí que é o pecado. Deus ordena que Adão e Eva não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era maçã? Era banana? Uva, pera? A gente não sabe. A Bíblia fala que era o fruto. Era para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, você pode ver que Deus criou o homem, colocou o mundo aos seus pés. Mas a única coisa que não estava aos pés do homem, Deus. O homem foi criado por Deus e Deus o colocou como coroa da criação, para cuidar da criação. Mas a única coisa que Deus não colocou sob o domínio do homem foi o próprio Deus. Então, o homem, Adão e Eva, eles sabiam que eles foram criados para depender de Deus. Quem é que determinava o que era certo ou o que era errado lá no Jardim do Éden? Quem é que determinava o que se devia ou o que não se devia fazer? Era Deus. Ora, nós não vimos no ato 1 que quando Deus criou o homem, criou o universo, Ele estava estabelecendo o seu reino. Deus reinava soberanamente sobre o homem, sobre a criação. E isso é uma coisa muito importante de você entender. Mesmo antes do pecado entrar na vida do homem, o homem já dependia de Deus e da sua palavra. Nós não fomos criados para sermos seres independentes. Nós não fomos criados para ser seres autônomos, que escolhem para si o que é certo ou o que é errado. Por isso que Deus proibiu os nossos primeiros pais de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem do fruto daquela árvore, na verdade eles estariam dizendo que a partir daquele momento não era mais Deus que determinaria o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. A partir daquele momento, eles estariam arrogando para si a faculdade de dizer, de distinguir o que é certo e o que é errado. Viu a sutileza da coisa, Luci? Pegou? Tá fácil de pegar? Então por que o homem não podia comer daquela árvore? Por quê? Porque ele dependia de Deus, da palavra de Deus, das orientações de Deus, para tudo o que ele devia ou não devia fazer, para tudo aquilo que era certo e aquilo que era errado. Você vê, irmãos, que até a localização da árvore foi Deus que deu. Adão, tem uma árvore lá no meio do jardim. Adão não soube daquela árvore sozinho. Quando Deus tira da costela de Adão e forma a mulher, Deus fala: Adão, essa aí é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ela vai se chamar mulher ou varoa. Você vê, irmãos, que toda a noção de pessoas, de localização. Por exemplo, quando Deus no capítulo 2 fala para Adão, Deus trouxe todos os animais diante de Adão, fala: agora Adão, você vai dar nome a esses animais. E aí Adão então dá nome aos animais, e ele consegue completar a primeira tarefa dada por Deus, né?
E aqui Deus já estava mostrando para nós a alegria de você poder concluir as tarefas que você tem. Você sabia que você foi criado por Deus para trabalhar e para você concluir o seu trabalho? Para tudo que você começar a fazer, você terminar. Não é gostoso, gente, você começar um trabalho, né, Moraes? Você começar um trabalho e você poder concluir aquele trabalho e olhar para trás e falar: ufa, graças a Deus, consegui acabar. Deus não fez isso quando Ele criou o universo? Parou para contemplar, admirar aquilo que Ele havia feito. Deus também quer que a gente faça isso. Por isso as coisas que você já começou a fazer, vê se você termina. Começo de ano, né? A gente começa um monte de coisa. Começa regime, começa leitura bíblica, né? Não, esse ano eu vou fazer isso. Quais são os seus objetivos? Tem que pensar nisso. Porque quem não tem objetivo não chega em lugar nenhum. E com a ajuda de Deus você pode fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Que coisa boa é você poder começar e concluir uma tarefa. Então a gente vê que até essa tarefa foi orientada por Deus. O homem não fazia nada por si mesmo. Tudo que ele fazia dependia de Deus e da sua palavra. Irmãos, hoje a gente lê a passagem lá de Enoque, né? Enoque andou com Deus. Tá bom. O que é andar com Deus? Andar com Deus é você ficar 24 horas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito o vosso. Você andar com Deus é você ficar o dia inteiro carregando a Bíblia ou ajoelhado no quarto orando. É isso que é andar com Deus? Andar com Deus é você ter Deus e a palavra dele como a única referência da sua vida. Aí eu falo para você, tem gente que até ora, vai na igreja, carrega a Bíblia, faz isso, faz aquilo outro, mas Deus e a sua palavra não é a única referência da sua vida. Será que esse não é seu caso? Será que esse não é o meu caso? Quantas pessoas que são, como o pastor Edson chama, né, igrejeiros? Tem os igrejeiros. Igrejeiro. Vai na igreja, conhece ali o meio da igreja, o linguajar da igreja, a cultura da igreja, mas Deus não é, e a sua palavra não são a única referência da sua vida. Quem é a referência da sua vida? Eu vi um comentarista falando comentando a respeito de Noé andar com Deus, né? E ele falou de uma maneira muito linda, que Deus era a estrela polar de Enoque. Ou seja, Enoque, ele era guiado por Deus. Ele era guiado pela palavra de Deus, pela pessoa de Deus. E ele vivia nessa comunhão com Deus. Deus nos criou andando com Ele. Deus e a sua palavra eram a única referência dos nossos primeiros pais. Mas aí o que aconteceu? Surge um quarto personagem na história, né? A serpente. E a serpente aborda Eva. Começa a falar com Eva. E no objetivo de plantar dúvidas no coração de Eva quanto ao caráter e à palavra de Deus. Você pode ver aqui do versículo 1 ao versículo 5, aqui desse capítulo 3, olha como a serpente é sutil, né? Escuta, foi assim que Deus disse, não é para comer de nenhuma árvore aqui do jardim? Ó, sutileza. Já distorcendo aquilo que Deus havia falado. Aí a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Só que ela já acrescentou uma coisa: nem tocareis nele. Você pegar o capítulo 2, verso 17, Deus não falou que não era para tocar. Poxa, eles podiam ter descido machado naquela árvore, né? Mandado a motosserra, para ninguém correr o risco aqui. Vamos cortar essa árvore. Eles podiam tocar a árvore. Não podiam comer daquela árvore. Mas aí você já vê que os nossos primeiros pais aqui, Eva, né? Aqui na situação, já começou a entrar na conversa do diabo.
E ela mesma começou a acrescentar nas palavras de Deus coisas que Deus não havia dito. Aí então a serpente disse para a mulher: Deus falou que vocês vão morrer, mas não é assim também. Morrer não, certamente você não vai morrer. Na verdade é que Deus sabe quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês não vão mais depender dele. Vocês vão poder ser autônomos. Autônomo aqui não é profissionalmente falando, viu? Não é que eles iam trabalhar, ter sua empresa própria, não é isso. O que é o autônomo? A palavra autônomo, ela vem da junção de duas palavras gregas: auto, que é si mesmo, e nomos, que é lei. Então o que é autonomia? É quando você é a sua própria lei. Você é a lei para si mesmo. Você é a regra para você mesmo. É mais ou menos o estilo de vida velho oeste, né? Quem já assistiu o filme de Bang Bang sabe. Tinha a hora que o bandido chegava: eu sou a lei, né? Ele falava: eu sou a lei. Então é autonomia, ou seja, eu não dependo mais de Deus e nem da sua palavra para orientar a minha vida. Não, eu me oriento. Eu dirijo a minha vida, eu conduzo, eu governo a minha vida. E aqui, irmãos, nós encontramos a raiz do pecado. A raiz do pecado. E a serpente trabalhou dessa forma, levantando dúvidas quanto ao caráter de Deus, duvidando de que Deus é bom e duvidando de que Deus também é justo e que Ele cumpre aquilo que Ele fala. E também trazendo dúvidas quanto à palavra: Deus falou que vai morrer, mas não é assim que vai morrer também. A estratégia do diabo mudou? Não mudou não. Ele continua usando a mesma estratégia que ele usou no jardim do Éden. Ele continua nos assediando, tentando nos seduzir e assim nos levar a duvidar de que Deus é bom. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, e também nos fazer duvidar de que Deus é justo e Ele exige justiça de todos os homens. O diabo tem trabalhado na história, em toda a história bíblica você vai perceber também querendo levantar dúvidas quanto à palavra de Deus. Irmãos, desde Gênesis, presta atenção nisso, hein? Desde Gênesis até hoje, a palavra de Deus está sob ataque. A serpente tentando diminuir, trazer dúvidas para as pessoas de que a palavra de Deus é verdadeira, de que a palavra de Deus é inspirada, de que a palavra de Deus ela não contém erros, de que Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele falou. Por exemplo, hoje a gente fala do inferno. Tem os que inferno nada, rapaz. Todo mundo vai para o céu. Tem pastores, pregadores falando isso por aí. Inclusive tem um muito famoso, lá de São Paulo, que já chegou a dizer até: não, na verdade, no fim, Deus vai pegar todo mundo e vai mandar para o céu. Que voz que está por trás dessa afirmação? A serpente: certamente não morrerei. Pode comer sossegado, Deus vai ficar meio bravo assim, mas depois todo mundo vai para o céu. E a palavra de Deus é clara, nos falando a respeito da realidade do inferno, da realidade da ira e da justiça de Deus. Irmãos, quantas vezes hoje você, no momento de sofrimento, no momento de dor, começam a surgir ideias na sua cabeça de dúvidas a respeito da... eu estou passando por essa situação aqui, rapaz, a coisa está tão difícil, será que Deus existe mesmo? Se Ele existe, Deus me odeia, porque olha só quantas lutas, dificuldades eu estou passando. Olha, se Deus existe, Ele está de mal comigo. Porque olha só, onde já se viu, como é que Deus deixa acontecer isso comigo? E o diabo também, ele vem se aproveitar dos nossos momentos de vulnerabilidade, para querer trazer dúvidas no nosso coração. E no caso dos nossos primeiros pais, ele conseguiu, colocar aquela cabeça de ponte. É uma estratégia de guerra, Os exércitos, para poder vencer um outro país, um outro exército,
Eles invadiam o território inimigo e estabeleciam uma base lá que é o chamado cabeça de ponte. E lá daquela base eles acabavam atacando e derrotando o adversário. O diabo quis colocar a sua cabeça de ponte no coração dos nossos primeiros pais, e ele conseguiu. Então, irmãos, a tentação que eles enfrentaram por parte da serpente é deles, ao comerem daquele fruto, eles afirmarem a sua autonomia. Guarda isso, que isso é muito importante. Autonomia. Aí está a raiz do pecado. Você ser lei para você mesmo. Você orientar a sua vida pelo que você acha ou pelo que você pensa, pela sua vontade, pelos seus caprichos, e não pela inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Pode passar, Moraes. Olha o que o D.A. Carson, ele é hoje a maior autoridade em Novo Testamento. D.A. Carson disse o seguinte: a expressão hebraica conhecimento do bem e do mal significa ter a habilidade de pronunciar o que é bom ou mal. Só Deus tem essa habilidade soberana, alicerçada em sua onisciência, ou seja, Ele conhece tudo, sua independência, Deus não depende de nada nem de ninguém para Ele ser Deus, e a sua santidade. E a mulher quis arrogar a si essa função divina. A tentação satânica não era apenas o convite para quebrar uma regra, mas sim para uma terrível rebelião, tentando tirar Deus de seu trono e nos sentarmos ali. Próxima. Olha essa daqui do Kent Hughes. Adão pecou voluntariamente com os olhos bem abertos. Ele estava consciente, ele era bom, sem hesitação. Seu pecado estava carregado de interesse próprio. Ele tinha observado Eva tomar o fruto e viu que nada lhe aconteceu. Olha, interessante isso aqui, viu, Sérgio? Adão falou: bom, a mulher vai comer, vamos ver o que vai acontecer com ela. Já viu aquela história da bebida envenenada? Dá para a pessoa e você fica esperando, né? Filme, novela tem isso aí, né? A pessoa tomou, e agora? Será que ele vai cair, vai estribuchar agora, né? Adão falou: deixa ela comer, vamos ver o que vai sair dela aí. Eva comeu, beleza, tudo certo, tudo normal. O que ele fez? Voluntariamente, supondo que não lhe viriam consequência de nenhuma espécie, ele foi e também comeu. Falou: bom, você não morreu, também vou comer. Bonito, né, Adão? Aí, olha que colocação extraordinária do Kent Hughes. Tudo estava de pernas para o ar. Eva seguiu a serpente, Adão seguiu Eva e ninguém seguiu a Deus. Eva seguiu a serpente, Adão seguiu Eva e no fim ninguém seguiu a Deus. O Éden, a gente olhando aqui Gênesis 3, tudo fica de pernas para o ar. Irmãos, o mundo que a gente vive hoje é um mundo de perna para o ar. Irmãos, hoje, cada dia que o tempo vai passando, a gente olha os acontecimentos, a gente vê, por exemplo, o que a nossa sociedade aceita hoje, que ela não aceitava há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Gente, hoje é o capim comendo a cabra. Não é? É o capim comendo a cabra. É o milho comendo o bode. A coisa está de perna para o ar. O mundo que nós vivemos é isso aí, ó. Um seguindo a serpente, o outro seguindo a mulher, a Eva, e no fim ninguém seguiu Deus. Perna para o ar. Qual foi a consequência? A palavra é clara: morte. Num primeiro momento parece que a serpente estava certa, né? Eva comeu, Adão comeu. Estamos aqui, né? Caiu algum pedaço aí, Eva? Não. E aí, Adão, você está começando a sentir alguma coisa? Não, normal. E a morte física não chegou ali naquele momento imediatamente. Você vê que Deus podia ter fulminado, né? Falar: vocês querem ser autônomos? Então, tchau. Pau. Deus podia destruir tudo. Mas Deus
a partir daquele momento a gente vê que o homem começou a morrer. Começou a morrer. Mas algo neles de fato morre. Naquele momento em que eles comem do fruto, a comunhão deles com o Deus que lhes deu a vida. Lembra do Shalom? O que é o Shalom? Shalom significa só paz. O que significa o Shalom, de acordo com a Bíblia? Harmonia total. Harmonia entre o homem e Deus, entre o homem e si mesmo, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e o mundo em que ele vive. Naquele momento, essa harmonia cessou. Essa harmonia se quebrou. Naquele momento, aquele shalom, aquela perfeita harmonia, ela foi interrompida. E o pecado então trouxe o quê? Separação. Aliás, a ideia de morte é essa. O que é a morte física? É a separação entre o corpo e a alma. O que é a morte espiritual? É a separação entre o homem e Deus. O que é a morte eterna? É a eterna separação de Deus no inferno. É a morte eterna. E naquele momento então se rompe essa harmonia. A morte significa a distorção ou o rompimento de relacionamentos, especialmente o relacionamento com Deus. Como é claro isso aqui no capítulo 3 de Gênesis. Na hora que eles comeram, rimou, hein? Pô, isso é poesia, hein? Parece. Na hora que eles comeram, os relacionamentos se romperam. Aí rimou, né? Na hora que, guarda isso, hein? Guarda aí. Na hora que eles comeram, os relacionamentos se romperam. Morte. Pode passar. Quais foram aí essas consequências? Versículo 7. Olha lá. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Antes, você vê que o capítulo 2 termina dizendo: os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham um conhecimento carnal como nós temos hoje, corrompido. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto, eles passaram a ter um conhecimento carnal. Eles já não conseguiam mais olhar um para o outro sem pecar. Do verso 8 ao 9, a gente vê aqui a morte espiritual. Irmãos, aqui não é a história só de Adão e Eva, não é a sua história. É a minha história. É a história do mundo que nós vivemos. Você não está fora dessa história, que você estava lá. Você estava lá em Adão, você estava lá. E hoje nós somos herdeiros disso. Olha aqui o versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí o versículo 9 fala, depois que Deus, o versículo 10, perdão, o homem respondendo: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Irmãos, nós não fomos criados para nos relacionar com Deus, para ter comunhão com Deus, para viver em unidade, em amizade com Deus. É para isso que você foi criado. Mas aqui agora, a hora que Deus surge lá no jardim, o homem passa a fugir de Deus. Por quê? Porque o relacionamento entre o homem e Deus se quebrou, se rompeu, acabou. Por isso que depois, lá no capítulo 3 de Romanos, a palavra de Deus vai nos falar que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Nós que fomos, irmãos, olha que coisa terrível. Eva não fugiu da presença da serpente, mas depois que eles pecaram, a hora que Deus surge no jardim, ela foge da presença do Deus que lhes deu a vida. Não é isso que a gente vê acontecer no nosso mundo hoje? As pessoas aceitam bem o diabo, Satanás, suas ideias e seus planos, mas quando você fala a respeito de Deus, você traz a palavra de Deus, as verdades de Deus, as pessoas não aceitam, pelo contrário, as pessoas estão fugindo, as pessoas estão se escondendo. E que coisa interessante, né? Nossos primeiros pais se esconderam atrás de uma árvore.
Hoje as pessoas continuam se escondendo de Deus também, né? Um se esconde atrás do trabalho, outro se esconde atrás da família, outro se esconde atrás de um problema, de uma enfermidade, de uma dificuldade familiar. Outros se escondem atrás de problemas afetivos, problemas de relacionamento. Outros se escondem atrás do dinheiro, outros se escondem atrás do prazer. Será que nesta manhã você está como Adão e Eva, atrás de alguma árvore, se escondendo de Deus? Você não quer encarar Deus, você está fugindo de Deus. Por incrível que pareça, tem pessoas que frequentam igrejas, mas ele está fugindo de Deus, ele não quer encarar Deus, ele não quer ser confrontado por Deus. Será que esse é o nosso caso? Foi isso que aconteceu. Versículo 10, o homem passa a ter uma natureza pecaminosa. Olha lá: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, o pecado afetou tanto a natureza do homem, que o homem passou a se esconder de Deus ao invés de buscá-lo. Isso se tornou uma reação natural, automática do homem, automática. Por quê? Porque ele agora está dominado por uma natureza pecaminosa. Negação pecaminosa. Olha lá, versículos 11 a 13. Deus perguntou então outra vez, né? Quem, Adão, mostrou para você que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu mandei que você não comesse? Aí Adão já começa: Senhor, ó, a mulher que o Senhor me deu, aí essa mulher aí, ó, ela que fez eu comer essa maçã não, né? Essa fruta aí, Senhor. Ela que fez eu comer essa fruta. Já viu esse filme? Já viu, Gil, esse filme? O maridão jogando a culpa na mulher, ao invés de assumir a responsabilidade. Aí Deus vai para a mulher: e mulher, o que foi que você fez? O que é isso que você fez? Aí a mulher já joga para a serpente, né? Não, se for a serpente, ninguém tem responsabilidade de nada lá. Um jogando para o outro. E aí depois Deus chega para a serpente: e aí, serpente? A serpente não tinha mais para quem, né? Então ele ficou com ela, não é? Irmãos, e hoje a gente não continua fazendo a mesma coisa? O homem não tinha que ter assumido a responsabilidade. Irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas não querem assumir responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas. O que em geral se ensina por aí? Não, o homem é produto do meio, coitadinho, é porque ele olha só a família que ele nasceu. Olha, isso tem influência na vida da pessoa? Tem, mas isso não determina. Olha só o problema que eu estou passando, olha onde eu nasci, olha o que eu tenho que enfrentar, olha o que aconteceu comigo. Mas nada, nenhuma circunstância tira a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Você não vai dar conta do José, do Mané, você vai dar conta de você. E aí vem aquela pergunta, né? E agora, José, né? Chega lá diante de Deus, e aí? Deus vai falar: Davi, você ficou inventando um monte de desculpa, de justificativa, e aí? E agora, Davi? Quem que é o responsável por você? Deus nos criou como seres responsáveis, mas o homem começa a negar, e na verdade é uma maneira de tentar se justificar, né? Não foi o outro, foi o Zé, foi o Mané. Morte física. Gênesis 3:19 diz a palavra: tu és pó, e ao pó tornarás. Você é pó, e você vai voltar para o pó, vai morrer. E depois, se você for lendo o livro de Gênesis, você vai ver que Adão morreu mesmo, Eva morreu, muita gente morreu e continua morrendo hoje. Você está vendo essa... Pode passar, Moraes. Você está vendo esse bonequinho aí? Esse bonequinho aqui é o Moraes. Esse bonequinho aqui, ó. Porque ó, não tem barriga. Está vendo? Ó? Cintura de toureiro. Olha lá, ó. Dá uma olhada. Ó. Moraes. Olha lá, já viu o toureiro? O toureiro todo vestidinho, aquela cinturinha fininha assim, ó. Olha lá, ó.
Estou profetizando aí, Moraes. Um dia você vai chegar nesse. Então, ali é o homem criado por Deus. O homem, então, o pecado trouxe consequências. A setinha de cima no relacionamento entre o homem e Deus, no relacionamento entre o homem e si mesmo, entre o homem e os seus semelhantes e entre o homem e o mundo em que ele vive. Agora, irmãos, o que mais que a queda trouxe? Uma depravação total e inalterável. Veja aqui Gênesis capítulo 5, versículo 3. Isso é muito importante você entender. Adão viveu 135 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs nele o nome de Sete. O pecado corrompeu a imagem de Deus na vida dos nossos primeiros pais. E quando Adão e Eva tiveram Sete, diz a palavra o que? Que Sete, ele nasceu à imagem de Adão. Ou seja, essa natureza pecaminosa, essa morte espiritual, essa morte física, ela é hereditária. Ela é hereditária. Romanos capítulo 5, versículo 12 fala: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o capítulo 6, verso 5. E é interessante, você vai lendo Gênesis, você vai ver que a partir do momento que o pecado entra na vida do homem, o pecado começa a proliferar e aumentar, até que Deus então decide mandar um dilúvio. No capítulo 6, olha o capítulo 6, verso 5. E o Senhor viu que a iniquidade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Irmãos, a palavra de Deus é clara. A Bíblia fala aqui que toda a imaginação, todos os pensamentos do coração do homem passaram a ser maus. Por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer: porque em mim não habita bem nenhum. Você sabe o que o pecado fez? O pecado corrompeu todas as partes do nosso ser. Mente. O Novo Testamento vai falar que todo ser humano sem Cristo, ele é obscurecido de mente, inimigo de Deus através da sua mente. Sua vontade, a vontade do homem foi afetada pelo pecado. O Evangelho de João capítulo 8, o Senhor Jesus vai falar: porque quem comete pecado é escravo do pecado. 1 Pedro também, o apóstolo Pedro vai falar: porque quem comete pecado se torna escravo do pecado. Irmãos, escravo tem vontade? Escravo faz o que quer? Ora, se a Bíblia fala que é escravo, é porque a gente passa a ser governado, dirigido pelo pecado na nossa vida. Aí você vai para o Gênesis 8, 21. Aí você fala: ah, não, mas depois que veio, Deus mandou o dilúvio. Aí o dilúvio resolveu o problema. O dilúvio resolveu o problema? Porque o pecado estava lá em Noé. Que Noé era pecador, apesar de Deus ter achado graça em Noé e na sua família, ele era pecador. Ele tinha uma natureza depravada, totalmente depravada. Todas as partes do seu ser estavam contaminadas pelo pecado. Aí vem: o Senhor Deus sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má. Presta atenção. Desde quando? A minha fala assim, desde a infância. Ou seja, então desde pequeno a gente já é tranqueira. A gente já é pecador. Desde pequeno. Já estamos terminando, hein? Falta 5 minutos. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo. Irmãos, olha como a palavra de Deus é clara. Desde criança, seus pensamentos já são maus. Precisa ensinar a criança a fazer barbaridade? Não precisa. É só deixa o bichinho solto, né? Deixa
Deixa a criança ali, não, filho, faz aí. E aí, pai e mãe, você deixa seu filho fazer o que ele quiser, deixa ele pintar, pular, bordar, deixa ele tomar conta do seu jardim, deixa ele tomar conta do seu jardim. Você não corrige, não disciplina, você não evangeliza seu filho, você não discipula, você não ora pelo seu filho. Você acha que vai sair alguma coisa boa do seu filho? Vai nada. E ainda, irmãos, mesmo que a gente evangelize, ore, discipule e faça de tudo pelos nossos filhos, isso não é garantia que eles vão deixar de ser maus, pecadores, totalmente depravados. Isso também não é garantia que eles vão ser salvos. Mas a probabilidade é grande do Senhor agir na vida dos nossos filhos. Então, irmão, talvez você esteja triste com os seus filhos. E pai e mãe fica triste com os filhos de vez em quando? Fica, né? Filho pisa na bola. O pai e a mãe, muitas vezes a gente tem aquela expectativa. Aí o filho vai para um lado que você nunca imaginou. Lembre-se que seu filho é pecador, totalmente depravado, igual a todo ser humano. Não é porque ele é bonitinho, porque ele é seu filho, né, cheirosinho. Não é porque você compra bonezinho, bermudinha, roupinha para ele. Não é porque você cria ele com todo o carinho, que ele não é pecador. Aqui desde a infância, desde pequeno, a gente já é mau. E precisa de Cristo, precisa do Evangelho, precisa da graça de Deus. E seu filho também vai responder diante de Deus pelas atitudes dele. Não esquece disso. Deus então pronuncia maldições sobre o homem. E irmãos, aqui Gênesis 3 não é o diabo que amaldiçoa, não. Foi Deus. Deus amaldiçoa a mulher, aumenta as dores do parto. Deus amaldiçoa o homem, fala, agora você trabalhar, o trabalho já era coisa boa, fala, mas agora o trabalho vai ficar difícil para você. A natureza, a criação, ao invés de ajudar você no seu trabalho, agora ela vai dificultar o seu trabalho. Você vai ter que suar para comer o seu pão. E Deus também, a maldição nos relacionamentos entre o homem e a mulher. Que a mulher vai querer começar a assumir a função que Deus deu para o homem, e o homem, por sua vez, vai querer naturalmente governar ou liderar a mulher com brutalidade. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso que significa. E por fim, nossos primeiros pais foram expulsos daquele jardim. Imagina que coisa triste. Eles tendo que sair daquele jardim e as portas daquele lugar maravilhoso se fecharem atrás deles. E Deus, para deixar garantindo, falando, vamos colocar 2 anjos aí com a espada desembainhada, porque aqui vocês não entram mais. Pode passar, Moraes. Será esse o nosso fim? Esse foi o the end da história? Finito, finish. Esse foi o fim da história. Hã? É o ato 2, né? Não, é o ato 2, né? Mas poderia não ser, né? Poderia falar, bom, então, gente, tchau. Acabou a história. Mas graças a Deus, Deus não desistiu de seus propósitos para a sua criação e para o seu reino. Ainda que Adão e Eva fujam dele, Deus graciosamente toma a iniciativa de buscá-los. Deus não foi só, Adão, volta aí. Volta, Eva, se arrependam. Deus foi buscar. E aliás, esse é o grande desenrolar da história bíblica. Não é o homem buscando a Deus, né? Mas é Deus, como bom pastor, vindo em busca do homem. Aí então, nós temos no capítulo 3, versículo 15, Deus então nos anuncia o Evangelho. Você sabia que o Evangelho já estava presente aqui nas primeiras páginas da Bíblia? Deus então anuncia, ao amaldiçoar a serpente, eu vou colocar inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. E Cristo será a semente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, a serpente que o tentou e que trouxe toda essa ruína.
Ele vai esmagar a cabeça da serpente, mas vai haver um grande custo para ele, porque o seu calcanhar vai ser ferido. Deus promete extinguir as forças malignas que Adão e Eva desencadearam ao desobedecer a Deus. E ainda você lendo aqui a história, a gente vê que Deus ainda faz uma provisão para o homem. Adão e Eva, eles quiseram fazer aventais, cintas para si, feitas por eles mesmos. Aqui a gente já vê uma alusão do homem, através das suas atitudes, das suas obras, tentando se cobrir diante de Deus. Já é uma ideia do homem tentando se justificar diante de Deus com a sua própria justiça, que a Bíblia fala que não passam de trapos de imundícia. Mas Deus então fala, nós vamos ler ali mais para frente, pode passar, Moraes, olha lá. Este não é o fim da história. Deus diz ao casal: tirem essas folhas de figueira estúpidas que vocês estão usando. Tira essa coisinha ridícula que vocês colocaram aí, nessa avental de vocês. Tira isso. E Deus então cobre as suas vergonhas com a pele de um animal que prefigura nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o primeiro sacrifício na longa trajetória de sacrifícios sangrentos que acompanha toda a história até a vinda de Jesus. Este sacrifício, um animal precisou morrer para que suas peles então fossem tiradas para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Esse sacrifício prefigura a morte de Cristo em nosso lugar, onde nossa vergonha e culpa são tratadas através do sacrifício supremo para tirar nosso pecado e cobrir nossa vergonha. Olha o amor de Deus, Deus não desistindo do ser humano. Olha essa outra afirmação do testemunho contemporâneo. Enquanto Deus com justiça não se virou contra um mundo inclinado à destruição, inclinado a destruí-lo, pelo contrário, ele voltou a sua face amorosa. Com paciência e cuidado, ele partiu no longo caminho da redenção para recuperar os perdidos como seu povo e o mundo como seu reino. Embora Adão e Eva fossem expulsos do jardim e seu trabalho fosse sobrecarregado pelos efeitos do pecado, Deus manteve seu amor. Ele prometeu esmagar as forças do mal que eles desencadearam. Olha o amor de Deus por nós. E aí, irmãos, então a gente passa a ver depois do ato 2 em diante, até a vinda do Senhor Jesus, nós vemos Deus, o desenrolar dessa história de Deus vindo buscar o homem. Irmão, será que Deus não sabia onde é que Adão estava lá no Éden? E Deus chegou: Adão, onde você está, cara? Onde estás? Qual é a sua situação? Deus queria ajudar Adão a enxergar onde ele tinha caído, aonde ele foi parar. Pode passar, Moraes. Concluindo, 10h35, vamos acabar. Então o que nós podemos aí trazer de aplicações para nós? A narrativa bíblica revela que a humanidade está em rebelião contra o rei. O mundo é o reino de Deus, o universo é o reino de Deus, e os homens não estão. Desde Gênesis 3, todo mundo está em rebeldia. Por isso o Salmo 2, no Salmo 2 pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que os reis da terra estão dizendo: sacudamos de nós as suas algemas? O que o mundo de hoje está dizendo? Nós queremos ficar livres de Deus. Todo mundo é assim. Também essa narrativa nos mostra a dimensão vertical e não somente horizontal do pecado. Geralmente quando a gente peca, a gente primeiro pensa: eu preciso pedir perdão para a irmã ali que eu pequei contra ela. Mas você tem que lembrar que antes de você pecar contra ela, você pecou contra Deus primeiro. Contra o Deus que você deve amar, obedecer e que mandou você amar o seu próximo. Todo pecado, em primeira instância, ele é cometido contra Deus. A natureza fundamental do pecado qual que é? É a autonomia. Autonomia, ou seja, você é uma lei para você mesmo. O que a humanidade necessita diante desse quadro é de um grande mestre? É de um grande intelectual?
É do médico dos médicos. O mundo precisa de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E só há uma pessoa que pode fazer isso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente pode ver aqui que Deus de antemão já providenciou a restauração de todas as coisas em Jesus Cristo. Porque Ele disse, vou esmagar a cabeça da serpente. O Redentor vai ser ferido, mas eu vou esmagar a cabeça da serpente. E vamos reverter tudo isso que o pecado estragou. Gênesis 3, Deus já anunciando para nós, prometendo para nós que através de Cristo, Ele restaurará todas as coisas. Amém? Obrigado, Jesus, por esta manhã. Abençoa os teus filhos. Continua dando luz, clareza aos teus filhos. Que ajuda-nos a durante toda essa semana continuar aplicando este texto bíblico nas nossas vidas. E dá aos teus filhos uma semana abençoada, uma semana de vitória, um domingo de comunhão e de alegria. Que eles possam experimentar já, aqui e agora, em Cristo Jesus, o shalom de Deus. É isso que te pedimos. Amém. Deus abençoe, irmão. Vai na paz.